A receita de hoje é como fazer um bolo retangular que rende 20 fatias, com recheio de ganache e coco, que fica perfeito. E para não perder nenhuma etapa, não tire o olho da telinha. Vou começar preparando o primeiro recheio, que será o do sabor de coco. Na panela, eu estou colocando 2 caixinhas de leite condensado, cada uma com 395 gramas. 1 xícara, ou seja, 100 gramas de coco ralado. Estou utilizando o coco fresco, mas você pode usar o da sua preferência. Vamos misturar até que o coco se incorpore no leite condensado. Adiciono 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha ela tem 200 gramas. Aí eu levo ao fogo de médio para baixo. E assim eu vou mexendo sem parar, para não queimar o recheio. Depois de mexer muito bem, ficou assim. O ponto é esse. Quando você levanta sua espátula, assim o recheio ele cai em blocos, fazendo um montinho de recheio. Aí você retira do fogo e transfere para o recipiente da sua preferência. Importante é cobrir o recheio para não criar uma película. Aí vou reservar. E vou para a segunda etapa, que é preparar o segundo recheio, que será o ganache. Aqui eu já tenho meu chocolate derretido, vou deixar na descrição a quantidade certinha que eu estou utilizando, tá? Aqui eu já tenho meu chocolate então derretido, você pode derreter no micro-ondas ou banho-maria. Acrescento o creme de leite. E misturo até que se incorpore o creme de leite no chocolate. A ganache é uma ótima opção de recheio, além de ficar deliciosa, ela é bem rápida de fazer. Também vou acrescentar uma colherzinha de essência de rum. Se preferir, não precisa acrescentar, que também fica delicioso. Assim ficou o ganache. Olha como ficou a textura. Eu vou deixar descansando para que ele possa pegar a consistência ideal para o recheio. Agora eu vou para a terceira etapa, que é preparar a massa do bolo. Na batedeira eu adiciono 5 ovos. Estou utilizando 5 ovos por o ovo ele estar pequenininho. Sendo um ovo grande, você pode utilizar 4 ovos. 1 xícara de açúcar. Meia xícara de chocolate, 2 xícaras de farinha de trigo, 150 ml de leite, 15 gramas de emulsificante e 1 colher de sopa de fermento. Meia colher de café de bicarbonato. E vou dar uma leve misturada para quando ligar a batedeira não fazer bagunça. Vou deixar batendo apenas 5 minutos. Então misturo todos os ingredientes porque estou utilizando o emulsificante e ele faz a ação de emulsificar a massa. E depois de 5 minutos, olha como ficou essa massa, bem cremosa. Aqui eu tenho uma forma que mede 25 centímetros de comprimento por 17,5 de largura. Coloquei somente papel, toalha no fundo, não vou utilizar margarina para untar. Vou transferir a massa. E o meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus por uns 15 minutos. Aí levo para assar mais ou menos por uns 30 a 35 minutos. Ou você pode fazer o teste com um palito. Saindo seco é porque está completamente assado.
Depois de 35 minutos, o bolo já está totalmente assado. Vou reservá-lo e esperar esfriar para poder cortar. Bolo totalmente frio. Aqui eu já cortei a massa em 3 partes. A massa ficou fofinha e bem estruturada. Vou começar a fazer a montagem nessa mesma forma que assei o bolo. Coloquei um plástico e vou fazer a montagem. Coloco uma parte do bolo e vou umedecer com uma calda feita com leite condensado e água. Vou deixar aqui na descrição a quantidade certinha para fazer essa calda, tá? Mas ela é bem simples e super fácil de fazer. Então, molho bem e vou acrescentar a ganache. Pode-se observar que ela ainda está mole, porque é necessário fazer essa ganache no mínimo umas 6 horas antes de rechear o bolo. E como vou confeitar esse bolo no dia seguinte, ela vai chegar na estrutura ideal. Então, assim, vai dar tempo de chegar na estrutura ideal e não vai correr o risco de vazar no bolo. Aí eu coloco a outra parte do bolo, molho e vou adicionar o recheio de coco. Coloco a última parte do bolo, molho com a calda. Embalo muito bem embalado para não entrar nenhum tipo de cheiro e vou levar para a geladeira, no mínimo 6 horas. Dia seguinte, vou preparar o chantilly para cobrir o bolo. Estou utilizando 500 ml de chantilly bem gelado. Aí eu deixo bater em velocidade média até chegar no ponto. O ponto ideal é esse, é quando formar um ponto em bico, ou você colocar na espátula, virar assim e ele não cair com facilidade. Vou colorir na cor azul. Aí vou colocar uma gotinha, não vou fazer um azul tão forte, mas aí você escolhe a tonalidade que você preferir. Transfiro o bolo para essa bandeja e vou fazer a decoração. É uma decoração bem simples. Vou colocar a quantidade de chantilly para fazer a primeira camada. Na parte de cima, com o auxílio de um pincel, eu faço essa textura que fica bem delicado. Usando o bico 1M, vou fazer um zigue-zague na lateral. Só é posicionar o bico e apertar fazendo o movimento de vai e vem. Fica muito delicado. Eu gosto muito dessa decoração, que ela é bem simples e muito, mas muito fácil de fazer mesmo.
mesmo bico, um M, coloquei o chantilly branco no saquinho, no mesmo saquinho que eu usei o chantilly azul. E vou fazer um acabamento. Vou escrever parabéns. Eu peguei o chantilly branco e fui colocando um pouquinho de água até ele ficar um pouquinho mais ralinho, de uma forma que eu conseguiria escrever com ele. Lembre-se que a decoração ela fica ao seu gosto, tá? Faça do jeito que você preferir. Aqui é só uma ideia. E o resultado ficou assim. Não vou cortar o bolo porque ele foi uma encomenda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!